Eu sou a Alessandra, professora da rede estadual, moro em Caxias do Sul, atuo no CEPER Sindicato e também na JOC, contribuindo com a organização de jovens trabalhadores aqui na região. É uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco da nossa análise. Quero falar um pouco da realidade dos estudantes, do acesso ao trabalho e na segunda parte das mulheres, já que o Jardel abordou muito bem os outros aspectos. Bom, no Rio Grande do Sul, os estudantes da rede estadual, eles estão recebendo as atividades, as aulas em casa, em período de isolamento, né? Não podendo frequentar a aula presencial. Nesse sentido, essa situação tem evidenciado uma série de aspectos, como a dificuldade que os estudantes têm, por exemplo, de acesso à internet, aos equipamentos para poder realizar essas atividades e aulas, e também de ter um espaço de concentração para fazer essas atividades. Essa realidade também evidenciou que a maioria das famílias de trabalhadores, elas vivem em espaços muito pequenos e dividem com muitas pessoas esses espaços. Isso dificulta, de fato, a concentração para os estudos. Também tem evidenciado que os conflitos familiares e a violência doméstica aumentou nesse momento de isolamento. Isso tem preocupado os jovens e eles têm demonstrado um sentimento de ansiedade muito forte. E essa preocupação de não conseguir realizar as atividades e perceber que o ano está correndo. Isso acendeu um alerta para que a gente se preocupe também com a saúde mental. Outro aspecto que tem influenciado e preocupado os jovens é o acesso ao primeiro emprego, ao trabalho. Essa situação a gente já evidenciava antes da pandemia, assim como a precariedade da educação. Em relação ao trabalho, as ações, né, que têm sido demonstradas pelos governos para resolver essa situação, para dar uma resposta a essa situação, são o incentivo ao empreendedorismo. Essas ideias têm chegado às escolas a partir de projetos. Porém, a gente evidencia que esses projetos eles não tocam profundamente nas problemáticas nem da educação nem do trabalho. Por quê? A gente continua construindo conhecimento de forma fragmentada, não se melhoram as condições para ter melhores aulas e tampouco se apresenta ou se faz uma análise profunda sobre o mercado de trabalho. Por exemplo, que tipo de projetos se deve empreender, em que condições? A gente percebe que faltam condições. Poucos projetos eles conseguem ser levados adiante sem ter as condições. E ao mesmo tempo se vê que se responsabiliza o jovem pela criação do seu próprio emprego. Nós entendemos que nem os grandes negócios eles foram geridos ou eles cresceram sem o apoio de políticas e do Estado. Portanto, o Estado ele tem um papel nisso, ele não pode simplesmente incentivar empreendedorismo sem criar as condições, porque isso na prática é um discurso que cai por terra. A gente entende também que todo esse contexto de precariedade, de falta de postos de trabalho, né, que afeta diretamente a juventude, é consequência desse modelo de sociedade que a gente vive, capitalista, que vive de ciclos, né, de ciclos em ciclos, ele precisa se reorganizar para poder continuar gerando e acumulando a riqueza. E os governos atuais, tanto estadual quanto federal que a gente tem, eles estão muito ligados aos empresários e a esses grandes negócios que pressionam, né, o Estado a serviço, né, que coloque o Estado a serviço desses objetivos. Então, tanto a falta de postos de trabalho é consequência dessa ação, né, do sistema capitalista, como o teletrabalho.
Nada mais é do que uma oportunidade que esses grupos estão vendo de oferecer essa plataforma, né, esses recursos para que a gente acesse, e eles tenham uma oportunidade de acessar o recurso público, que é pouco para as nossas necessidades, mas também é um montante grande, né? E eles possam usar para aumentar os seus negócios. Que saídas que a gente vê para isso? Umas são ações imediatas, né, que a gente acha que pode contribuir, que é auxiliando as pessoas a acessar o auxílio emergencial de R$ 600, como também o acesso a cestas básicas, material de higiene e o próprio auxílio psicológico. E outras saídas onde a gente possa ter mais força e melhorar a nossa capacidade de enfrentar e cobrar do Estado o seu papel e também o acesso e a garantia dos direitos, que são os grupos, né, as cooperativas, os grupos associativos, onde a gente possa fazer esse enfrentamento e também buscar juntos as saídas, as soluções para os problemas locais onde a gente vive. Nessa segunda parte, quero tratar um pouco da realidade das mulheres. Além das dificuldades já colocadas em relação ao estudo e à busca do trabalho, pela precariedade e falta de postos de trabalho enfrentados pela juventude, as jovens trabalhadoras também enfrentam desafios vividos pela maioria das mulheres no nosso país. São elas que estão nos postos de trabalho mais precários, também enfrentam a desigualdade salarial pela mesma função exercida. Segundo o IBGE de 2018, as mulheres receberam até 36% a menos pela mesma função feita. São as mulheres também que estão na informalidade, em sua maioria, com trabalho sem contrato, sem uma renda estável e com pouca proteção social. Em sua maioria de trabalhadores também são elas, a maioria de desempregadas. Se a gente olhar a realidade da saúde hoje, né, que está em voga por conta da pandemia, um dado da Fiocruz dá conta de que a maioria dos trabalhadores nessa área, 85% são mulheres. Então são elas que estão na linha de frente no combate à pandemia. E aí dá pra gente se perguntar, né, em que condições elas estão, elas e eles, né, mas a maioria mulheres estão exercendo, né, essa profissão, estão cuidando da sua vida e da nossa vida, né? Um outro elemento importante da realidade que ainda enfrentamos nos dias de hoje é a possibilidade de não contratação por engravidar. Um dado de uma organização não governamental, Mulher Empreendedora, diz que metade das trabalhadoras no mundo deixam os postos de trabalho quando têm um filho. Outro elemento é que as mulheres ainda têm a dupla, tripla jornada de trabalho. São elas as responsáveis pelas atividades domésticas, né? Cuidado com os filhos, com as tarefas do lar, enfim. Tem a maior responsabilidade ainda, recai sobre elas. E se a gente olhar para a realidade do Rio Grande do Sul, 42%, segundo o IBGE, as mulheres são chefes de família. Esse dado ele tem aumentado nos últimos tempos. Há pouco tempo atrás era 26% e dobrou, né, para 42%. Então, em que condições as mulheres também prestam esse cuidado à sua vida e à vida dos demais, né, familiares, nessas condições? Faz com que a gente pense, né, se pergunte. Somado a isso, ainda tem as questões de violência familiar e feminicídio, que no Rio Grande do Sul aumentou em 233%. Esse é um dado antes da pandemia. E no Brasil, esse dado tem aumentado durante a pandemia, né? Um dado divulgado recentemente diz que aumentou em 400%. Isso é muito preocupante e também nos faz pensar sobre a política pública de segurança. Parece-me que os governos precisam repensar isso, porque elas não são efetivas, pelo menos não no caso das mulheres.
E se a gente olhar a realidade das mulheres negras, a gente vai ver que essa situação se agrava mais ainda. E ainda tem um elemento histórico, né, da escravidão que está enraizada. Essas ideias estão na nossa cultura, no cotidiano e, portanto, nas leis e nas ações governamentais também. Faz com que essa realidade se agrave também para as mulheres. E tudo isso não deixa de estar atrelado ao sistema, ao modelo de sociedade capitalista que a gente vive, que explora o trabalho de todos, em especial das mulheres, inclusive o trabalho não remunerado, como o trabalho doméstico. Recentemente, né, a gente conquistou a lei que regulamenta o trabalho doméstico, mas infelizmente ela não é cumprida na sua totalidade. De modo geral, todo esse contexto afeta a vida da juventude, afeta a vida das jovens mulheres trabalhadoras, porque não tem como projetar a vida pessoal e profissional sem condições, sem um trabalho com dignidade, né, sem as mínimas condições básicas. E também não tem como participar ou dificulta a participação nos espaços, nos grupos, tanto o grupo de jovens como o sindical e outros espaços coletivos. Né? A saída não há outra que não a coletiva. É nos grupos, nas rodas de conversa que a gente pode oportunizar que vamos tratando desses assuntos do dia a dia, da cultura, vamos confrontando as ideias e percebendo outras maneiras de agir. Não só para as questões de dentro da nossa família e tal, nos grupos que a gente se relaciona, mas também para se fortalecer e constituir ações mais fortes que possam fazer o enfrentamento e a cobrança ao Estado do seu papel em relação à preservação dos direitos e da vida das mulheres também. E por isso a gente precisa organizar grupos de jovens, de trabalhadores, comunitários, pastorais, grupos sindicais que possam trabalhar a formação, a informação e a organização para poder para poder sim denunciar essas situações de injustiça e desigualdade, mas também provocar mudanças, né? Fazer propostas e colocar em prática, né, ideias que possam mudar esse contexto desigual e que essa mudança seja sentida desde casa. Com isso, agradeço o convite e a possibilidade de compartilhar com vocês essas ideias. Se alguma delas porventura não ficou esclarecida ou houver necessidade de um aprofundamento, porque muitas delas foram apenas colocadas, estou à disposição. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está